Sejam bem-vindos à aula 6. Hoje nós vamos falar sobre os processos de separação de misturas heterogêneas. Vamos primeiramente verificar os processos de separação heterogênea quando todas as substâncias envolvidas na mistura são sólidas. O processo mais simples é o processo de catação. É um processo bem rudimentar, onde a separação das substâncias que estão na fase sólida são feitas manualmente, tá? Dois exemplos. Processo de catação de feijão, muito comum nas nossas casas, né? E também o processo de catação do lixo, né? Onde aquela pessoa vai fazer a separação, por exemplo, do plástico, do alumínio, tá? Do papelão, do vidro, tá ok? Louis Pasteur, que foi um cientista, ele estava estudando cristais. Ele também, utilizou o recurso da catação, só que não era feito manualmente, ele utilizava pinças, tá? Para poder conseguir separar os cristais no momento da análise. A utilização da pinça era para que ele não tivesse contato da sua mão com o cristal e assim pudesse contaminar a amostra, tá bom? Outros 3 processos de separação que vão envolver aí separação por tamanho de grãos, trata-se da ventilação, levigação e a peneiração. Todos os 3 processos utilizam uma peneira, tá? Uma peneira, ela é uma tela que vai ter diferentes espaçamentos entre si e com isso vai ser possível separar os grãos em tamanhos diferentes. Grãos menores vão passar pelo orifício da peneira e os grãos maiores vão ficar retidos. Vejamos o exemplo da ventilação, muito utilizado nos cafezais, por exemplo, tá? Então, a pessoa está lá fazendo a colheita do café, juntamente com o café. Vem, às vezes, gravetos, folhas. Então, ele coloca tudo no cesto, agita. No momento que ele lança essa mistura de café, gravetos e folhas para cima, as folhas e os gravetos, que são mais leves, são carregados pelo vento. É por isso que o nome do processo se chama ventilação. E assim o café, novamente pela ação da gravidade, retorna para o cesto, que é a peneira, tá bom? É basicamente isso, tá? Já a levigação, ela é utilizada na mineração, tá ok? Ela inclui aí também a presença da água. Então, além da peneira, que vai fazer a separação dos grãos, tá? A gente tem a presença da água, que separa esses grãos pela diferença de densidade, tá bom? A peneiração, ela pode ser utilizada de maneira bem simples na nossa vida, seja no preparo de uma tapioca, seja lá no momento em que o pedreiro está peneirando a areia para fazer uma massa de cimento. Mas uma aplicação bem interessante da peneiração é na indústria do petróleo. Quando é feita a perfuração do poço, quando se atinge o reservatório, a jazida petrolífera, o petróleo, juntamente com os fragmentos de rocha, são direcionados pelo tubo de perfuração até a plataforma. Chegando lá, a primeira etapa que é realizada, uma das primeiras etapas, é uma etapa de peneiração. Como vocês podem ver nessa figura, que representa os decks, tá? Que são chamados peneiras vibratórias. Os fragmentos de rocha, então, eles são removidos, separados da fase líquida, tá bom? Essa peneira vibratória, ela vai facilitando também o processo para que assim todo e qualquer fragmento de rocha seja desprendido da fase líquida e assim o petróleo bruto tenha seu próximo destino, que é uma outra etapa de separação. Nos laboratórios existem ainda também telas ou peneiras que são bem pequenas, muito utilizadas em estudos de cristalografia, tanto em laboratórios de química como também em laboratórios de geologia, para o estudo da granulometria de minerais, entre outros fatores que o geólogo queira compreender a respeito do solo. A separação magnética, ela também é utilizada para separar 2 sólidos em uma mistura heterogênea, 2 ou mais sólidos, sendo que um desses sólidos necessariamente será um metal. Exemplo, pregos, porcas, parafusos, latas, arames, que estejam misturados aí com algum material em pó, ou areia, madeira, plástico. Então, utiliza-se de um ímã para que possa separar esse material metálico da outra substância que não será metálica. Professora,
Como que faz para depois separar esse ímã, né, esse material que está preso no ímã? Cada uma dessas etapas, cada um desses processos que nós estamos falando, são exemplos superficiais, tá? Cada um desses processos depois tem outras subetapas para otimizar a separação, tá bom? Então, a primeira intenção desse momento é apenas separar o objeto metálico do objeto que não é metálico, tá bom? Então, não se preocupem com etapas subsequentes. Temos assim também a flotação. Temos dois sólidos que vão ser separados pela presença da água, tá? Na flotação, esse processo de separação ele ocorre devido à presença da água, tá? Esses sólidos não podem ser solúveis na água. Quando a água é colocada, o sólido mais denso fica na parte inferior, exemplo, a areia, e o sólido menos denso vai ficar na parte superior, exemplo, raspas de madeira, tá bom? Já na dissolução fracionada, a gente vai ter também a presença de água para ajudar no processo de separação. Só que um desses sólidos será solúvel na água. Exemplo, areia e sal. Quando a gente adiciona água, o sal solúvel na água desaparece, né? Só que na dissolução fracionada a gente não vai finalizar por aí. Precisamos passar por duas outras etapas. Uma etapa de filtração. Nessa filtração, a areia fica retida e o sal é carregado junto com a fase água, tá? E assim a gente consegue separar fase líquida da fase sólida. Tá, professora, mas e o sal que ainda está solúvel na água? Basta que a gente submeta essa mistura agora a um processo de aquecimento, que pode ser chamado de evaporação ou destilação simples, tá bom? Então, a questão pode vir tratando esses dois termos para separar a água do sal. Lá na frente, vamos entender o que é a destilação simples, tá bom? Mas vejam que trata-se, portanto, de um processo de aquecimento. A água vai para a fase gasosa e o sal sólido fica retido no fundo do recipiente. Ainda tratando-se de misturas heterogêneas de dois sólidos, temos a fusão fracionada, onde um dos sólidos, ao ser aquecido, vai mudar o seu estado de agregação para a fase líquida. Temos como exemplo a areia e o enxofre. Quando submetidos a aquecimento, o enxofre tem uma temperatura de fusão menor que a areia, sendo assim ele passa para a fase líquida com mais facilidade. Esse processo de separação ele não é tão eficiente, porque à medida que a gente vai passar o enxofre líquido para outro recipiente, uma parte da fase sólida, que é a areia, pode ser carregada com essa fase líquida. Do mesmo modo que uma parte desse enxofre líquido pode ainda ficar retido nessa areia, que é a fase sólida, tá bom? Mas o princípio aí desse processo é a diferença na temperatura de fusão, uma propriedade física das substâncias. Continuando ainda nos processos de misturas heterogêneas, agora nós teremos duas fases distintas, uma fase sólida e uma fase líquida. Sendo assim, temos a decantação e uma aceleração da decantação, que é a centrifugação. Água e areia, nós sabemos desde criança que elas não se misturam. Não importa o quanto a gente tente agitar, fazer com que essas duas substâncias formem uma mistura homogênea. Não é possível por conta da propriedade física solubilidade. A areia não é solúvel em água, ok? Além de não ser solúvel em água, a areia ela é mais densa que a água. Ainda bem, né, professora? Senão a gente não teria as praias. Imagina só, se a areia ficasse na superfície da água, né? Sendo assim, esse processo em que a areia se deposita no fundo do recipiente, quando ela está misturada com a água, se chama decantação. Um exemplo de decantação muito utilizado na indústria alimentícia é chamado centrifugação, quando se quer separar ali frações do leite, né? Ou até nas análises clínicas, quando quer separar ali amostras de sangue, tá bom? A centrifugação nada mais é do que um processo de aceleração da decantação. Ampolas com amostras da mistura são colocadas em uma centrífuga e passam por um processo de agitação, né? Milhares de rotações por minuto, para que assim seja possível
separar a fase mais densa da fase menos densa, ok? Então, o critério aqui, a propriedade que é considerada nesse processo de separação é a densidade. Temos também dois processos para separar uma fase sólida de uma líquida ou uma fase sólida de uma fase gasosa. A filtração, ela é um processo bem simples, como seu próprio nome diz, filtração simples, tá? E um exemplo perfeito de filtração é o preparo do café. A figura mostra para vocês um sistema químico, utilizando, obviamente, vidrarias e equipamentos de um laboratório de química. Mas quando a gente pensa em um funil, aquele funil tradicional, numa espécie de formato de cone, tá? Então a gente vai ter o papel filtro. Nesse papel filtro, tá? É que vai ficar retida a fase sólida e a fase líquida, né? Passa pelo papel filtro, sendo então recolhida por um outro recipiente, tá? Que vai estar na extremidade desse funil, tá ok? O exemplo, né, reforço, é o preparo do café. Quando falamos de filtração a vácuo, o processo de separação sólido-líquido de filtração a vácuo, ele é muito mais utilizado na indústria, né? Ou laboratórios de química em algumas análises. Mas um exemplo bem legal de filtração a vácuo, sólido-gasoso, é o próprio aspirador de pó, que ele suga a amostra de ar. Dentro do aspirador tem um filtro, onde ficam retidas partículas sólidas, e o ar é novamente sugado para fora do aspirador. Por isso que tem um ventiladorzinho atrás, né, do aspirador, onde esse ar retorna para a atmosfera, tá bom? Então, quando vocês verem filtração a vácuo nos exercícios, ele pode ser tanto utilizado sólido líquido como sólido gás, tá? O funil para sólido líquido, ele é diferente, ele é um funil de porcelana, ele parece uma tigela, como vocês podem ver na imagem, tá bom? Um outro processo que também faz a utilização de funil é o funil de separação, que também pode ser chamado de funil de decantação ou funil de bromo. Como então vamos conseguir diferenciar esse funil dos anteriores? É que o funil de separação ele é utilizado para separar misturas heterogêneas quando as substâncias são líquidas. Exemplo, água e óleo. Esse óleo pode ser o óleo de soja, pode ser gasolina, pode ser diesel. Essas são as variações de óleo que a questão pode estar colocando para a gente, tá bom? Então é basicamente isso. Diferença de densidade, sendo a água a substância mais densa, ela fica na parte inferior do funil, e o óleo a substância menos densa. Existe uma torneirinha onde a gente consegue fazer o controle de saída desse líquido, para que assim a gente consiga fazer a separação. Veja que existe uma outra vidraria que está bem abaixo desse funil para fazer a coleta desse líquido, tá ok? E para finalizar, temos a evaporação, que é muito utilizado para a obtenção de sal a partir da água do mar. Vamos entender só o seguinte: o termo evaporação consiste na passagem de um líquido para a fase gasosa e pode aí incluir vários outros líquidos. Mas, quando se trata de um processo de obtenção de sal a partir da água do mar, a gente vai chamá-lo de evaporação. Pode ainda ser chamado de destilação simples, tá? Então, a água, ela passa para a fase gasosa, ficando apenas os sais que estão dissolvidos naquela água. Obviamente que esses sais vão passar por outras etapas de purificação até que eles estejam ideais para o consumo, ok? Vamos treinar um pouco o que nós vimos na aula de hoje. Vamos aqui a uma questão da Universidade Federal de Varginha, em Minas Gerais. O equipamento esquematizado a seguir pode ser utilizado para separar os componentes de... Antes de olhar as alternativas, vamos analisar o equipamento que está sendo esquematizado. A gente tem aí um funil, né, que está sobre um suporte, ele está suspenso. Um recipiente no qual tem um líquido que está sendo derramado nesse funil e um outro recipiente que está recolhendo, né, algum tipo de líquido vindo desse funil. Isso se chama, portanto, uma filtração. Toda filtração ela vai ser utilizada para fazer uma separação sólido-líquido ou sólido-gás, tá? Mas nesse caso, como nós temos um funil tradicional, convencional, em formato de cone, trata-se, portanto, de uma filtração sólido-líquido. Portanto, temos então que a resposta será
A letra E, né? Um sistema heterogêneo, sólido, líquido. Próxima questão, Universidade Federal de Goiás, tá? A maioria das substâncias é encontrada na natureza sob forma de misturas, tais como rochas, o solo, gases na atmosfera, água do mar, minerais, alimentos, água dos rios e etc. A separação de uma substância pode ocorrer, dependendo das características do material, de diferentes maneiras. Assim sendo, assinale as afirmativas corretas. Vejamos, nós temos 6 alternativas, então isso já dá uma condição para a gente de verificar que tem mais uma alternativa correta, viu? E a questão já deu esse comando. Vamos ler atentamente as alternativas. Letra A. A separação da água dos rios, lagos e mares na formação da chuva ocorre por destilação natural? Essas águas são separadas, na verdade, é um processo bem natural que ocorre, né? Mas não é destilação natural, elas só se misturam porque são águas de variadas fontes, apenas isso. Portanto, o item A está errado. Letra B. A separação do resíduo, né, o pó de café, da solução de café, ela é feita por filtração? Sim, tá? Trata-se de um processo de filtração. Portanto, alternativa correta. Letra C. A separação do sal de cozinha da água do mar é feita por evaporação? Corretíssimo, tá bom? Esse termo ele é utilizado para separar a água do sal, tá bom? Sendo essa água a água do mar, ok? Item D. Letra D. A separação da coalhada do leite é feita por decantação? Também, tá? É um outro exemplo aí de processo, né? De decantação, que ele é natural devido à densidade dos componentes do leite, certo? Sendo mais denso, se depositando no fundo do recipiente, ok? Corretíssima a letra D. Letra E. A retirada de uma mancha de gordura de uma roupa usando sabão é feita por filtração? Não, tá? Nesse caso é um processo aí em função da solubilidade, tá bom? O sabão consegue ali solubilizar a gordura, tá? Ele interage com a gordura e consegue, assim, removê-la da roupa, ok? Portanto, errada. E letra F, a separação dos gases de bebidas gaseificadas ocorre por evaporação? Incorreto, tá? O gás, ele apenas se desprende da fase líquida nas bebidas gaseificadas. Ele está solúvel nessa bebida e ele apenas se desprende em função da diferença de pressão e temperatura, tá ok? Bom, essa foi a nossa aula 6. Espero ter ajudado vocês na compreensão um pouco desse conteúdo. Na próxima aula a gente vai ver os processos de separação de misturas homogêneas e assim fechar com mais exercícios sobre esse assunto. Até a próxima aula!